Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de ofertar na tua santa casa de oração, Pai querido. Abençoa, Senhor, cada ofertante, Pai querido, e que possamos continuar com a presença do teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu lembrei do Júnior, hoje, né? O Júnior falou aqui na frente que é muito difícil estar aqui, né? Pregar para pessoas que realmente estudam a Bíblia. E é muito difícil mesmo. Chega na hora da vontade de sair, né? Mas quando Deus chama, nós temos que vir, né? Então, é difícil, Júnior, e na verdade se torna fácil, porque são pessoas que estudam o que nós falar já, né? Então, isso me conforta. Irmãos, a primeira vez que eu preguei aqui, eu falei para vocês que eu tinha passado 2 vezes um nervoso bastante grande. Eu tinha feito o concurso pela manhã e à noite eu vim fazer o meu primeiro sermão. Mas, graças a Deus, há 2 meses eu estou na prefeitura, já como uma funcionária pública, e agradeço a Deus hoje por isso. E hoje eu vou passar um nervoso também, mas estamos aqui. Irmãos, eu escolhi hoje falar de um patriarca que todos conhecemos. Mas a mensagem, né, cada vez que ela é falada, a gente aprende um pouquinho mais. E nós estávamos cantando o hino, né, e eu tenho certeza que se esse patriarca soubesse esse hino, quando Deus pediu para ele matar o seu filho, ele teria cantado, né? Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Então, irmãos, eu quero hoje falar um pouquinho com vocês sobre Abraão, o patriarca de fé, né? O pai dos cristãos. E na nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. A partir do versículo 1 ali até o 3... Então, ali, irmão, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá, irmãos, em Atos, no capítulo 7, no versículo 2, tem mais alguma coisa a mais, né? Quando Estevão ele faz a sua defesa, ali ele fala um pouquinho a mais sobre Abraão, né? Atos 7, versículo 2.
praticamente, ele no seu discurso, né, ele começa a sua defesa com Abraão e faz uma linda passagem sobre os vitoriosos, né? Então ele diz o seguinte: Estevão respondeu: varão, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que nós agora habitamos. Então, eu não sei se eu entendi direito, mas deixa a perceber que Abraão teve 2 chamados. Primeiro ele veio a Harã, e depois ele foi, novamente Deus chama e ele vai para a terra de Canaã. E eu fiquei imaginando, irmãos, a Bíblia diz que Arão era um homem de bem, de posses, né? E toda a sua família estava em Harã. E aí a gente fica tentando se colocar no lugar da pessoa, né? A Bíblia diz que Abraão era um homem rico, né? Tinha muitos gados, tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. E a primeira atitude que Abraão nos deixa como exemplo foi a renúncia. Renunciou tudo o que ele tinha ali. Tinha uma vida estruturada, tinha os familiares, tinha a família, né? Tinha os amigos, os parentes. E quando Deus chama, Abraão não hesita, né? Ele pega o que lhe pertence e sai. Destino a um lugar eu te mostrarei, né? Ele foi. E eu fiquei imaginando, né? Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, né? E só que nós nos esquecemos que para Deus nos abençoar, nós temos que deixar algumas coisas para trás. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que começar uma vida nova. E o mundo nos prende, as amizades nos prendem, o trabalho, a alimentação, o vestuário. Nós mulheres temos bastante dificuldade, né? É difícil ser cristã. É difícil dar um bom exemplo. E não que os homens não tenham dificuldade, mas eu me refiro que na área do vestuário, nós mulheres temos um pouco mais de dificuldade, né? Porque o nosso dever é ser exemplo não só aqui na igreja, né, bonitinha, mas lá fora também, né? A Bíblia nos condena certos vestuários. Então, Abraão, ele renunciou. E muitas vezes, para nós é difícil renunciar. Então, eu fiquei pensando assim, nós queremos as bênçãos, mas é difícil a renúncia, né? Então, Abraão, um grande exemplo que ele nos deixou foi a renúncia. Outra coisa, a incerteza, né? O que ele ia ter para frente? A Bíblia não relata que ele teve dúvidas e que ele questionou com Deus. Ele simplesmente foi, né? Ele confiou no que Deus tinha dito para ele, né? Te abençoarei, de ti farei uma grande nação. Então, ele disse, eu vou, né? Ele foi e ele não teve dúvidas de que ele teria que ir de verdade. E ele, olhando em frente, Abraão, ele seguiu sempre o que Deus tinha determinado para ele. E às vezes para nós é difícil, né? Às vezes Deus mostra, não, eu vou conseguir. O irmão pregou aqui que Deus, ele tem uma lista de trabalhos para nós. Mas a nossa insegurança, né? Eu vejo por mim, irmãos, eu trabalhava praticamente 12 horas por dia. Quando eu passei no concurso, eu fiquei insegura, porque o patrão me ofereceu um salário, praticamente dobrou o meu salário, e ajuda de custo disso, e ajuda de custo daquilo. E eu, né, o dinheiro, ele prende a gente também. Então, eu ia trabalhar 6 horas na prefeitura, e mesmo assim eu fiquei meio balançada. Então, as coisas desse mundo, ela nos prende. E é natural, porque nós também somos humanos. E nós vamos ver que Abraão também, né? Teve uma hora que ele também balançou. Então, isso também, irmão, nos conforta. A gente lê os grandes patriarcas, né? Os grandes personagens da Bíblia. Não que isso tenha que servir para a nossa vida, para nós sermos pecadores, mas nos conforta porque a Bíblia, ela não traz só grandes homens
que não pecaram. Ela também nos mostra os defeitos desses homens como humanos, né? Então, isso nos conforta que nós vamos cair, mas nós temos a certeza de que podemos levantar e continuar. Porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção em terra estranha. Responsabilidade, irmãos. Nós, como os cristãos, nós temos responsabilidade. Responsabilidade dentro da igreja, responsabilidade no nosso lar. O lugar mais difícil de darmos exemplo no nosso lar, né? Ali todo mundo conhece, já sabe como que eu sou, está tudo bem, né? Você do jeito que eu sou, eu não quero mudar. Então, às vezes, a gente é assim dentro do nosso lar. E o lugar onde a gente tem que começar, né? Abraão, ele teve que sair do lugar onde ele estava e ir para um lugar desconhecido, e ali Deus falou para ele, sê tu uma bênção. Irmãos, aonde nós formos, no nosso trabalho, no nosso lar, na igreja, na casa de um vizinho, aonde nós formos, a nossa obrigação é sermos bênçãos. Porque foi por isso que Abraão recebeu tudo o que recebeu. Porque ele seguia sempre o caminho que Deus destinou para ele. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Que promessas, né? Quem não queria ouvir isso de Deus? Né? Já pensou Deus falando para a gente? Vai lá, ó, eu vou, vai. Vai para a terra que eu te mostrar, e eu vou te abençoar, e te engrandecerei. E a Bíblia diz que até os vizinhos de Abraão não iam incomodá-lo. Que promessas maravilhosas, né? Tem alguns vizinhos, né, que a gente gostaria de não tê-los por perto. Né, Cirlei? A Cirlei disse que não gostaria de me ter como vizinha, mas tudo bem. Estamos sempre juntos. Irmãos, então, a promessa de Deus a Abraão, Deus fortaleceu grandemente Abraão com as promessas da aliança, prosperidade, abundante posteridade e importância. Deus mostrou para Abraão que ele era importante. E Deus, quando Ele nos escolheu, Ele disse, filho, eu escolhi você no meio da multidão. Você é importante para mim. Cada um que está aqui presente hoje, Deus escolheu. E Deus fala a mesma coisa que Ele falou a Abraão. Você é importante para mim, sê tu uma bênção. Irmãos, não importa a dificuldade que nós vamos ter. Deus, Ele está ao nosso lado. A nossa fé como humano é, né, às vezes eu me sinto miserável às vezes. Tenho vontade de fazer igual aqueles monges, né? Colocar uma bolinha e, né? De tão miserável às vezes que a gente se sente na presença de Deus. E aí você se ajoelha e fala assim, ó, meu Deus, eu quero mudar. E no outro dia você se pega fazendo a mesma coisa, né? E a vida é assim, cheia de quedas. Mas Deus, Ele não vai nenhuma vez, se você levantar a mão, se eu levantar a mão, Ele vai negar de nos tirar de onde nós estamos para melhorar. A promessa da divina bênção garantia a Abraão tudo o que ele pudesse desejar. Cada necessidade seria suprida. Através dele, todos os povos da terra seriam uma bênção. E o seu nome seria respeitado e reverenciado por toda parte. E hoje, irmãos, nós falamos de Abraão como pai da fé, né? Esse homem que nos dá um grande exemplo. Eu estava, irmão, segunda-feira, lavando a minha calçada. A minha VAP tinha estragado, demorou a vir o motor, e eu que queimei o motor dela. Usei muito tempo, o motor queimou. E demorou a vir o motor, o meu marido arrumou lá e eu fui lavar a calçada. Já comecei, né, essa calçada muito grande, eu queria morar no apartamento, que não tem calçada, né? E assim a gente vai. Mas daí eu comecei a pensar no sermão, né? E aí eu comecei, a VAP, ela tem aquele jato, né? Se você fecha, ela fica bem forte. E daí eu comecei a limpar, né? E eu chegava mais próximo, ficava branquinho. A calçada estava bem suja, fazia tempo que não era lavada e é um piso bruto. E aí eu fiquei pensando, eu colocava o jato longe, né? Diminuía a limpeza. Quando eu aproximava o jato, ficava bem limpinho, né? Saía até areinha junto. Então eu fiquei pensando, Abraão, ele deveria ser assim, né? Quanto mais perto de Deus, irmãos, mais brancos. E eu fiquei pensando, Abraão, ele andava realmente com Deus, por isso ele tinha a força que teve, né?
E daí eu fiquei pensando também, nós temos, eu não sei se já terminou, às vezes eu vou na minha sogra, ela tá, graças ao meu marido eu não vejo mais televisão. Então, às vezes eu vou conversar com a minha sogra e daí eu vi as Olimpíadas, né? E daí você fica vendo aquelas pessoas fazem coisas extraordinárias, né? Aquele vídeo que o irmão Jair mostrou aqui, cadeirantes, né? Fazendo coisas que eu e você que não somos cadeirantes não fizemos. Mas essas pessoas, elas se preparam às vezes 8 horas por dia, né? Elas dão um duro ali para fazer uma coisa bem feita. E quando eu vejo uma pessoa falando bonito sobre a Bíblia, fazendo um sermão bem bonito, eu penso assim, que lindo, né? Queria fazer igual. Mas quantas horas eu estou me dedicando para isso, por Deus? Para me estudar e para me preparar para fazer. Aí eu me pergunto isso e daí eu me desanimo, né? Eu penso assim, mas que coisa, né? Mas, irmãos, há esperança, né? Podemos melhorar ainda. Então, assim é a vida. Esses atletas, eles fazem uma alimentação, eles se privam, né? E a pessoa que quer perder quilos também, ela se priva, ela tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. E a caminhada cristã, ela é mais ou menos assim, né? A gente vai deixando as impurezas de lado e tentando caminhar, né? Num trilho mais limpo, um trilho iluminado por Deus. E assim é a nossa vida, né? E a nossa esperança é que um dia seremos realmente perfeitos, né? E eu fico imaginando, irmãos, que Abraão também ele teve a promessa do filho, né? Mas 75 anos quando saiu de Harã, 99 anos, mais de 20 anos, né, irmãos? Cadê o filho? Como que vai ser próspero desse jeito, né? Na época era bênção, quantos mais filhos, mais bênçãos, né? E nada de filho. E eu também não achei nenhum relato na história desse patriarca que ele tivesse reclamado. Deus falou diretamente para ele, né? Então ele poderia ter cobrado de Deus, teria direitos, né? Oh, meu Deus, você me prometeu, né? E agora? Errou, né? Quis dar uma ajudinha para Deus com a serva. Caiu ali em tentação. Até que com 100 anos, né? Ele vê o filho da promessa. Irmãos, e eu fico imaginando quando Deus pede esse filho para Abraão, né? Vai lá e mata o seu filho. E aí ele teria o direito de dizer, Senhor, mas tu me prometeu e agora tu quer me tirar esse filho? Né? Vamos conversar, como que é, né? Porque se nós prometemos alguma coisa por um filho, nós temos que cumprir, porque eles cobram da gente, né? Então, Abraão, a gente também não tem relato, na minha Bíblia não tem relato de que Abraão reclamou com Deus. Senhor, mas esse filho era um filho da promessa, você me prometeu, não. Ele com o coração doendo, provavelmente chorando, né, irmãos? Ele levou o filho da promessa para oferecer o sacrifício em amor a esse Deus. Então eu fico imaginando, irmãos, que pequenos nós somos, né? Quem daria um filho hoje? Não sei se Deus me pedisse meu filho, eu acho que eu diria, meu Deus, você me desculpe, mas eu acho que não, né? E Abraão, irmãos, esse homem que caiu muitas vezes, né? Provou ali que verdadeiramente ele merecia hoje ser chamado pai da fé, né? Um verdadeiro amigo de Deus, andava próximo de Deus. E, irmãos, eu quero encerrar deixando essa mensagem com vocês, né? Eu não sei que irmão que falou aqui, né? Não diga a Deus os problemas que você tem, eu acho que foi o irmão Jair, mas diga os problemas do grande Deus que você tem. Acho que Deus nunca vai pedir para nós o nosso filho, porque Ele conhece a nossa fé, sabe que ela não é tão grande quanto a de Abraão. Mas as coisas que Deus sabe que nós podemos ceder, Ele nos pede. E as bênçãos virão, irmãos, ao nós deixarmos as coisas desse mundo, ao nós usarmos um pouco de sacrifício nessa vida, quem sabe ficar longe da família, como esse nosso irmão de São Paulo, né? Deixou a esposa em São Paulo. Com certeza, né, irmãos? Quando nós fizermos um pouco de sacrifício, as bênçãos de Deus virão, porque no Salmo 23, né, ele não diz que é só alegrias a vida de um cristão. Então, que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar. E foi da linhagem de Abraão, irmãos, que nasceu Jesus Cristo. Em ti será bendita todas as nações. E veio, né, o nosso grande Redentor. Que privilégio
Abraão nem sabe disso, né? Jesus nasceu e o nosso grande Redentor. E a palavra do Senhor nos diz que em Cristo somos ricos, temos perdão para os nossos pecados, purificação para as nossas injustiças, esponja para o nosso passado, alívio para a nossa dor, pastos verdejantes para a nossa fome, águas tranquilas para a nossa sede, descanso para a nossa alma, provisões para as nossas ansiedades, consolo para as nossas lágrimas e promessas de vida eterna. Cristo nos oferece tudo isso. Qual vai ser a nossa escolha? Josué, né, irmãos, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser, irmãos, a nossa escolha. Estar ao lado de Cristo, né? Às vezes com sacrifício, às vezes com alegria. Mas, irmãos, que um dia possamos todos, né, encontrar o Senhor Jesus nos ares. E para finalizar, irmãos, vamos ao som do CD, nos colocar em pé e cantar o hino O Melhor Lugar do Mundo. Felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, casa livre ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for.
dá livre ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Oramos, irmãos. Querido Deus e bom Pai, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de escolher o melhor lugar do mundo, que é estar junto a Ti. Esteja, Senhor, com cada pessoa aqui representada, com nossos amigos, Senhor, com os nossos familiares. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades, conhece também as nossas fraquezas. Nos fortalece, Senhor, para que um dia possamos estar todos juntos na Tua presença e dizermos: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Despede-nos, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua paz. Acompanha-nos até os nossos lares, Senhor, e dá-nos um restante de semana na Tua companhia. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ao sair deste santo lugar,